Bom dia a todos. É um prazer muito grande dar continuidade a esse trabalho que o Conselho Regional de Economia vem desenvolvendo, junto com os sindicatos economistas, que é Economia em Debate. E hoje nós estamos aí com a participação da Patrícia Toledo, que ela é economista, especialista em gestão e finanças públicas, assessorou as centrais sindicais no Fórum Nacional da Previdência Social, coordenou as subseções da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e da CUT Nacional. Atualmente é diretora técnica adjunta do DIEESE. E o tema de hoje, que eu acho que é fundamental, é mercado de trabalho, os desafios da pandemia e o futuro. E veja, só para dar uma ênfase, eu acho que é muito importante, nesse trabalho que nós começamos a desenvolver aqui no Conselho Regional, nós colocamos com muita força que nós estamos convidando economistas das mais variadas escolas de pensamento econômico e também dos diversos setores que compõem a economia brasileira. Então, já vieram pessoas do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, análises macroeconômicas, e agora nós estamos recebendo a Patrícia, que é do DIEESE, que é um organismo fundamental aí de estudo em relação aos trabalhadores. Quer dizer, então nós estamos contemplando agora, no dia de hoje, essa visão que os trabalhadores estão tendo, a questão do trabalho e do futuro, aí, do que vai acontecer. Então, Patrícia, muito obrigado pela sua participação hoje e ressalvar mais uma questão, que o Conselho Regional, as palestras, logicamente, não que a expressa pelos palestrantes, logicamente, não é uma posição do Conselho Regional de Economia. Cada palestrante tem a liberdade de opinar, isso não significa que o Conselho comunga daquelas visões, seja do mercado financeiro, da Bolsa ou dos trabalhadores. Então, Patrícia, muito obrigado novamente, você está com a palavra. Bom dia, professora Odilon, bom dia a todos aqui presentes e aos que nos acompanham. Eu quero agradecer muito o convite e a oportunidade de compartilhar aí algumas reflexões que a equipe do DIEESE, quero frisar isso, as reflexões que eu trago aqui, elas não são minhas, mas de um coletivo que estuda e analisa o mercado de trabalho há mais de 60 anos, né? Mas tem se debruçado aí, principalmente, olhando os últimos anos e especialmente neste momento da crise sanitária e econômica, com a paralisação de grande parte das atividades produtivas e de serviços. Há enormes incertezas sobre a intensidade e a duração dos efeitos da crise na economia e, em consequência, no mercado de trabalho brasileiro. Mas o que nos parece é que os cenários mais pessimistas estão se apresentando como os mais prováveis, sobretudo aí pela incompetência do governo federal em elaborar e coordenar estratégias de enfrentamento da crise e de seus efeitos sobre a população de uma maneira geral, mas mais especificamente sobre a classe trabalhadora brasileira. Então, para pensar um pouco o futuro e arriscar aí projeções sobre o impacto no mercado de trabalho trazido por esse cenário pandêmico da Covid-19, é preciso um olhar levemente retrospectivo, de modo a termos aí algumas referências da trajetória que vinha se desenhando em termos de geração de empregos, de ocupações, do desemprego e da renda. Então, com o objetivo de contribuir para o acompanhamento sistêmico e a análise das condições do mercado de trabalho brasileiro, o DIEESE desenvolveu um índice sintético, o ICT, que é o resultado da composição de 3 subíndices
por sua vez, composto aí de 8 indicadores sociais e econômicos para olhar a complexidade, acompanhar a complexidade e as mudanças do mercado de trabalho. Essas dimensões são, esses subíndices são a inserção ocupacional, onde a gente olha 3 indicadores, que é a taxa de formação, a questão da contribuição à previdência, estamos falando então de trabalho protegido, e o tempo de permanência no emprego. No subíndice desocupação, nós olhamos 2 indicadores. A taxa de desocupação, na verdade, 3 indicadores. A taxa de desocupação, o tempo de procura superior a 5 meses e a taxa de desocupação dos responsáveis pelo domicílio. E no índice do rendimento, nós olhamos o rendimento por hora e também a desigualdade na distribuição dos rendimentos do trabalho, utilizando aí o índice de Palma. Bom, a base desse índice, nós utilizamos a PNAD contínua, portanto, embora nós tenhamos lançado esse índice o ano passado, a gente faz o acompanhamento desde 2012, quando a PNAD foi disponibilizada, né? Essa nova PNAD contínua foi disponibilizada. Esse acompanhamento, ele permitiu que nós identificássemos que desde 2015 o índice ele vem apresentando uma piora de uma forma contínua até final de 2019. Mas essa piora, ela tem razões diferenciadas. Então, entre 2015 e 2017, a piora do índice, que significa, então, piora do mercado de trabalho e piora das condições de trabalho, ela se deu em razão do aumento expressivo da taxa de desocupação e da taxa de desocupação dos responsáveis pelo domicílio. Também houve um aumento significativo do tempo de procura de trabalho, passando aí um percentual muito grande de desocupados, ficando mais de 12 meses à procura de trabalho. A partir de 2017, a piora do índice, ela foi mais significativa no subíndice inserção ocupacional, que mostra, então, uma pequena retração da taxa de desemprego, mas um aumento da informalidade e da precarização das ocupações. E também de um menor tempo de permanência no emprego, que é um outro indicador bastante sensível aí das condições de trabalho. E tivemos, além disso, uma redução na contribuição para a Previdência. Então, a partir de 2017, as ocupações geradas, elas foram ocupações menos protegidas, mais precárias, mais vulneráveis. Aqui eu quero fazer um parêntese, um destaque, lembrando que desde 2016, todo o sistema de relações de trabalho no Brasil vem passando por profundas transformações. Nós podemos dizer que os direitos individuais e coletivos do trabalho estão e estiveram desde 2016 sob um ataque feroz, né, por iniciativa do Estado, tanto pelo braço do Executivo, quanto do Legislativo e também do Judiciário. As medidas propostas, e muitas delas efetivadas, elas alteraram de uma forma significativa as condições do exercício do trabalho. Então, nós estamos falando de jornada,
de fornecimento de EPIs, das NRs, alteraram as formas de contratação e de demissão, então uma flexibilização na forma dos contratos, bastante grande. Também houve alteração nas formas de remuneração, no processo de negociação coletiva, inclusive alterando o papel da Justiça do Trabalho. Houve mudança nos instrumentos da ação sindical e no financiamento da organização sindical. Lembrando, então, que em 2017 entraram em vigor uma forte flexibilização da terceirização, né, e a reforma trabalhista, tudo isso com uma promessa aí de uma retomada da atividade econômica e da geração de milhões de empregos que não se verificou verdadeira. Em 2019, nós verificamos uma nova piora no índice da condição de trabalho, no ICT, e agora, via o aumento do desalento, então pessoas que perderam as suas ocupações e saíram da força de trabalho, foram para a inatividade por desalento, aquilo que o Diese chamava, quando tinham a pesquisa de emprego e desemprego, de desemprego oculto. O IBGE incorporou como desalento, né, na PNAD, e a diminuição do rendimento médio e uma elevação significativa da desigualdade de rendimento do trabalho. Então, em 2019, a gente vê os impactos de todas essas reformas mais fortemente na questão da distribuição da renda e da queda do rendimento, consequência da precarização das ocupações que nós tivemos no período imediatamente anterior. Então, mesmo em uma série curta de dados, né, nós estamos falando de 2012 a 2020, primeiro trimestre de 2020, é possível verificar um ajuste abrupto imposto aí sobre o mercado de trabalho a partir de 2015. A gente tem até um gráfico comparando a taxa de participação e a taxa de ocupação, e é nítido aí essa ruptura na estrutura do mercado de trabalho. Então, a partir de 2015, o que a gente percebe é que se estabelece um novo padrão no mercado de trabalho brasileiro, caracterizado aí por uma elevada taxa de desemprego. Ela, desde 2015 até 2019, ela fica oscilando ali em torno dos 12%. Lembrando que lá em 2014, nós estamos falando aí de uma taxa que era o dobro do que era em final de 2014. E essa elevação da taxa de desemprego, ela se dá em função da eliminação de postos de trabalho. Nós estamos falando de escassez de oferta de postos de trabalho. Um crescimento lento das ocupações, mas essas ocupações com baixa qualidade e uma desaceleração, então, do ritmo aí do rendimento médio real dos ocupados. Então, em síntese, o que nós percebemos é que, a partir de 2015, há uma mudança e uma acomodação estrutural do mercado de trabalho com essas características que eu acabei de dizer aqui. Assim, ao final de 2019, tudo isso
dados da PNAD contínua, do IBGE, nós tínhamos aí perto de 12 milhões de desocupados, mais 4,8 milhões de desalentados, que se nós somarmos aí, nós temos quase 17 milhões, então, né, de desocupados, 38 milhões de trabalhadores na informalidade, e aqui nós estamos considerando informalidade os assalariados do setor privado e público sem carteira, os conta-próprias sem carteira, sem CNPJ e sem contribuição à Previdência, e os empregadores sem CNPJ. E 7 milhões de pessoas subocupadas por insuficiência de horas. Vou relembrar de novo aqui que a reforma trabalhista implantada em 2017, ela abriu flexibilizou muito a jornada e nós tivemos aí uma consequente redução das horas de trabalho, independentemente da necessidade ou da vontade do trabalhador em fazer a jornada completa. Então, nós temos aí 7 milhões de pessoas subocupadas por insuficiência de horas. É nesse quadro que a crise chega ao Brasil e ao mercado de trabalho brasileiro. O aprofundamento da desestruturação do mercado de trabalho e o empobrecimento das famílias, que eu relatei agora, que vem acontecendo desde 2015, ela fica absolutamente evidente quando nós olhamos a busca pelo auxílio emergencial, que foi aprovado em março em razão da pandemia. Foram 113 milhões de solicitações. Nós estamos falando de quase metade da população brasileira. Nós tivemos 53,9 milhões de auxílios aprovados e 11 milhões que ainda estão em análise, sabendo aí que os critérios para o auxílio emergencial deixavam de fora uma parte significativa dos trabalhadores que também estavam em segmentos vulneráveis, como é o caso, por exemplo, da agricultura familiar. E também o critério do rendimento, do imposto do rendimento de 2018, também deixou de fora uma parte da população que depois de 2018 já tinha perdido seus empregos e já tinha usado o seguro-desemprego. Então, nós estamos falando aqui de uma enorme população de trabalhadores e trabalhadoras bastante vulneráveis, né, que recorreram aí ao auxílio emergencial. Os dados da PNAD, que compõem aí o primeiro trimestre móvel de 2020, eles ainda não refletem na totalidade os impactos da quarentena, mas eles já mostram aí uma deterioração dos indicadores do mercado de trabalho. Entre o trimestre encerrado em abril e o trimestre encerrado em fevereiro, a população ocupada caiu de 93,7 milhões para 89,2 milhões. Nós estamos falando aí de 4 milhões e meio de trabalhadores e trabalhadoras que perderam seus empregos. Entretanto, esse volume, ele não aparece na taxa de desemprego. A taxa de desemprego sobe, mas sobe muito menos do que o impacto. Não dá para ver o impacto só pela taxa de desemprego, porque 4 milhões desses trabalhadores que perderam os seus empregos, eles foram para a inatividade. Olhando os vínculos, formas de contratação, todos os segmentos foram impactados, né? Tanto os trabalhadores formais, eu vou resumir aqui em trabalhadores formais e trabalhadores informais.
todos os segmentos foram impactados. Embora os trabalhadores informais mais vulneráveis tenham tido um impacto mais severo. Nós estamos falando aqui de trabalhadores no setor privado sem carteira assinada, teve uma redução de 13% de um trimestre para o outro, desse que eu estou comparando o que terminou em abril, vis-à-vis o que terminou em fevereiro de 2020. Então, nós estamos falando aí do período de quarentena já, basicamente, né? Os trabalhadores domésticos, e aí, sem carteira assinada, teve uma queda de 12%, mas o com carteira assinada também teve uma queda de mais de 8%. Os empregadores sem CNPJ e também os contas próprias sem CNPJ foram afetados em mais aí de 6% a queda. Além dos trabalhadores informais, os trabalhadores formais, os assalariados com carteira assinada do setor privado, vamos dizer, aqueles, o que nós chamamos do emprego nuclear, né, aquele mais protegido, também foi afetado. Tivemos aí um fechamento de mais 1,4 milhão de empregos nesse assalariamento com carteira assalariamento formal do setor privado. Aqui eu também vou fazer um outro parêntese e quero fazer um destaque para a atuação dos sindicatos que desde o primeiro momento buscaram estratégias tanto de negociação com as empresas, com os setores, como estratégias de negociação no Congresso com governadores para tentar garantir aí os empregos e a renda dos trabalhadores. Parte dessa articulação foi contemplada na MP 936, que é aquela medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho e de salário com uma complementação ou a suspensão do contrato, embora a medida tenha ficado muito aquém da reivindicação do movimento sindical, uma vez que, inclusive, permitiu que uma parte significativa dos trabalhadores e trabalhadoras fossem afetadas pela medida via acordos individuais, dispensando aí a intermediação dos acordos coletivos firmados pelos sindicatos. De todo modo, o dado disponibilizado pelo governo é de que, em junho, perto de 10 milhões de empregos foram protegidos por essa medida. E, então, nós podemos dizer que o assalariamento com carteira ainda não sofreu todo o impacto que possivelmente teria sofrido em razão dessa movimentação aí dos sindicatos e das medidas adotadas de garantia dos empregos. Quando a medida estava sendo discutida, né, muito antes dela ser encaminhada, que foi só em abril, em março, a avaliação era que uma medida dessa teria a capacidade de proteger mais de 24 milhões de empregos. Nós não atingimos isso, muito em razão das pequenas e médias empresas não conseguirem acessar a medida a tempo para garantir aí o emprego e a renda dos trabalhadores. Bom, os dados, eles mostram, esses dados agora falando só de 2020, desses 2 trimestres, né, comparativamente, os dados mostram uma queda da massa de rendimentos provenientes do trabalho da ordem aí de 5,8 bilhões de reais, sendo que, novamente, o setor informal foi mais impactado do que o setor
formal. A estabilidade, e isso muito em razão da estabilidade dos servidores públicos, que ainda estão sendo muito atacados, aliás, né? Vira e mexe tem lá as propostas de redução dos salários, enfim. Ela foi fundamental para a manutenção de parcela expressiva da massa salarial, contribuindo, então, para preservação da demanda de bens e serviços, né? Então, é preciso que a gente faça esse destaque, porque se a gente pegar só o assalariamento formal, nós vamos ver que o impacto na massa de rendimentos também foi bastante significativa, mas ele é compensado aí por essa estabilidade dos servidores públicos. Bem, olhando as medidas que foram tomadas pelo governo, em linha com o resto do mundo, né, elas se basearam aí em 3 principais eixos, que é a manutenção da renda para as pessoas que perderam o emprego ou que têm renda familiar insuficiente, subsídios para a manutenção dos empregos, que é essa MP 936, da qual eu falei antes, e medidas de crédito para micro, pequenas e médias empresas, além de microempreendedores individuais. Lembrando que que a adoção dessas medidas, elas foram sofridas, vamos dizer, muito negociadas, com muita pressão dos movimentos sociais e movimento sindical e dos parlamentares do campo progressista para que elas, de fato, acontecessem. Entretanto, os problemas na implementação das medidas, elas reduzem aí os efeitos esperados e comprometem, então, a sobrevivência hoje e a retomada no momento seguinte. Então, além disso, as medidas, elas foram pensadas por um curto prazo de vigência e agora começa-se a discussão sobre a necessidade de prorrogação dessas medidas, uma vez que tudo indica que nós ainda estamos longe de sair dessa primeira fase, vamos dizer assim, dessa crise pandêmica. Bom, por tudo isso, quando a gente olha o futuro e por essa inadequação aí das ações e coordenação do governo federal, o cenário mais provável é o de uma crise prolongada e de uma lenta recuperação. Eu estou chamando aqui de pós-pandemia, embora esse pós provavelmente não é muito pós, porque nós teremos fases, né? Inclusive com idas e vindas da própria flexibilização da quarentena. Principalmente, se continuar prevalecendo, como também tudo indica, as atuais orientações de austeridade fiscal, retirada de direitos dos trabalhadores e redução da proteção social, isso leva a crer que nós teremos ainda tratamentos para uma retomada mínima aí do mercado de trabalho e das estratégias de sobrevivência que vinham sendo construídas a partir de 2015, com essa nova configuração das ocupações que estavam sendo geradas. Nós temos que lembrar que em meio a tudo isso, também tem antecipações aí de inovações e transformações tecnológicas que já estavam em curso, como podemos destacar aí o trabalho, o home office, o teletrabalho, enfim,
alterações que aconteceriam de uma forma mais estruturada, mais lenta, com possibilidades de negociação de condições de trabalho, elas podem ser antecipadas a partir da experiência aí do período da pandemia, do isolamento social. Eu quero, indo aí para o final dessa minha intervenção, quero finalizar dizendo que, mesmo frente a essa situação trágica, talvez seja a melhor palavra, que se apresenta para o mercado de trabalho, nós do DIEESE acreditamos que nessa encruzilhada histórica, a possibilidade de mudar o rumo da economia é uma oportunidade única e que a saída para a sobrevivência, a garantia de emprego e renda, enfim, a construção de um novo mundo passa pelo fortalecimento, mobilização e organização da classe trabalhadora. A gente não vê outra possibilidade que não esse reconhecimento de classe e o seu fortalecimento e a sua mobilização na disputa de como o país sairá dessa crise. Acho que é isso. Para começar. O Dilon está fechado. Dilon, seu som está desligado. Desculpa, Bom, Patrícia, então muito obrigado pela sua exposição preliminar aí, a primeira, e tem uma série de questões aí que eu vou colocar para vocês, você vai respondendo, tá? Tem uma primeira do Fauzi, uma primeira pergunta para a Patrícia. Aqui no Brasil, uma demissão tem payback entre 3 e 4 meses. Lá nos Estados Unidos, isso não custa praticamente nada. Por isso, a recontratação lá será mais rápida do que aqui. Quais as ações do DIEESE para a diminuição dos encargos sociais e consequente retomada dos empregos? Tudo bem? Você pode responder, Patrícia? Na verdade, essa questão singela do Fauzi, ela requereria um outro debate, porque nós temos um entendimento sobre o que é encargo e o que é composição salarial, uma vez que os salários diretos, né, eles são muito baixos. Então, você tem uma composição que é tudo colocado no pacote dos encargos. O período de 2012 a anterior a 2012, mas a gente pode também pegar de 2012, mostra que não é o valor do trabalho, independentemente se você chame de encargo ou não, que inibe a geração de emprego protegido. Não é isso que é o central para a definição se deve empregar ou não. Essa discussão aconteceu também na época do debate sobre uma política de valorização do salário mínimo, que isso teria um impacto enorme e as empresas não conseguiriam absorver, e não é verdadeiro. Nós tivemos uma geração de empregos formais bastante consistentes, né? O que significa que o peso maior é realmente da atividade econômica, né? Então, nós vemos como possibilidade maior para uma retomada um programa de investimento robusto do setor público.
e, consequentemente, aí puxando o setor privado. Mas se não houver um programa robusto de investimento do setor público, nós não vemos, dificilmente nós teremos aí uma retomada da economia e, consequentemente, dos empregos, né? Bom, o Fausto faz outras perguntas, mas nós vamos priorizar outras perguntas. Depois, se houver tempo, a gente coloca novamente as do Fausto. O Haroldo coloca: bom dia, há uma corrente do pensamento econômico que afirma que a flexibilização amplia a demanda por trabalho. O que temos assistido é o contrário. Isso tem resultado só em precarização. A alternativa de geração de vagas que não seja o crescimento econômico, como gerar os empregos que o Brasil precisa? Bom, Haroldo, essa na verdade, essa é a pergunta de um bilhão, né? A pergunta que todos nós buscamos. O que a gente vê é que, de fato, as medidas de flexibilização não geraram empregos. A gente tem aí, pós-período de depressão, um crescimento pífio da economia e que se traduz aí na não geração de postos de trabalho. Então, de fato, toda a e não foi pequena a flexibilização que se fez no país. E, além da flexibilização, se mexeu na estrutura de organização e de possibilidades de organização da classe trabalhadora, o que significa que você teria aí uma ação por parte das empresas muito solta, né, com relação a essa flexibilização. E isso não se traduziu, de fato, em geração de emprego e nem de renda, muito menos de renda. O que nós vemos, embora todo o alarde de que o Brasil era um país empreendedor, agora temos aqui uma massa de novos empreendedores, nós fizemos alguns estudos longitudinais mostrando quem eram esses novos empreendedores. Esses novos empreendedores, na verdade, eram pedreiros, costureiras, que sem nenhuma proteção social, sem contribuição à Previdência, sem CNPJ na sua maioria, e que, na verdade, estavam montando estratégias de sobrevivência, e não uma decisão, de fato, de empreender. Então, é isso mesmo, se não houver um programa, uma política de retomada do desenvolvimento da atividade econômica, do crescimento econômico, dificilmente nós resolveremos aí a questão do mercado de trabalho e dos empregos. Uma outra pergunta do Paulo. O processo de modernização da produção e o desenvolvimento tecnológico expelem mão de obra. Há estudos que mostram que a geração de novos empregos se dá em quantidades menores se comparado com a eliminação de vagas de trabalho, e exigindo ainda maior especialização e capacitação. Em um país no qual não se dá importância à educação e tampouco às políticas de geração de empregos, os resultados não poderiam ser diferentes. O capitalismo atual, do jeito que está em todo o mundo, já deu mostras desse fenômeno cruel. A pandemia veio piorar o que já está ruim, o que já era ruim. Na sua opinião, quais as políticas econômicas para resolver ou pelo menos diminuir os impactos? É isso mesmo, né? Existe uma preocupação muito grande, inclusive por parte dos sindicatos, né, do movimento sindical, e essa era a discussão, antes da pandemia, digamos que essa era a discussão mais premente no meio do movimento sindical, de como
Qual seria o enfrentamento e quais os impactos da chamada indústria? Quando a gente fala indústria 4.0, nós estamos falando da economia de uma maneira geral, porque tem impacto nos serviços, no comércio também. Então, esse era o principal debate do enfrentamento dessas transformações tecnológicas e como negociar a distribuição dos ganhos da tecnologia para os trabalhadores, inclusive aqueles que perderão os postos de trabalho, tendo em vista aí todas as novas capacitações necessárias. Nós fizemos olhando aí o futuro das ocupações do futuro, nós fizemos um estudo em 2019, olhando o que estava surgindo, no caso do comércio, com o e-commerce. E era incrível, assim, as ocupações disponibilizadas, elas eram ocupações que exigiam uma capacitação enorme, substituindo uma série de postos de trabalho dentro do comércio. A média de salários ofertados ficava entre R$ 1.500 e R$ 2.000. Aumentou muito, as vagas ofertadas aumentavam muito as exigências de capacidades e havia um rebaixamento bastante significativo das remunerações oferecidas. Então, esse era o debate que estava posto no ano passado e no início de 2020. Não há, entrando mais na questão de que políticas deveriam ser adotadas, nós precisamos, do ponto de vista, olhando para o trabalho, então, do ponto de vista dos trabalhadores, é preciso um investimento na questão das inovações, na educação e na ciência e tecnologia. É preciso uma nova pactuação das relações de trabalho, então precisa ter espaços negociais de como se apropriar desses novos ganhos, e tudo isso precisa ter uma intencionalidade das políticas públicas. Não adianta achar, né, a experiência que a gente tem mostra que deixar por conta das forças de mercado, ou da iniciativa privada, você não tem como resolver essa disparidade tão grande que existe no poder de negociação de cada uma das partes. Então, se não houver políticas com intencionalidade de facilitar o diálogo e essas composições, dificilmente nós teremos aí a superação desses gargalos. Tem uma pergunta da Graça Aparecida, bastante importante, né? Tem uma indagação no caso do trabalho feminino. Gostaria que a palestrante pudesse discorrer sobre a aceitação das mulheres que precisam levar seus filhos ao trabalho, tanto por falta de creche, como por adequação da saúde da criança, quando a mãe é empresária individual. Esta cultura está sendo aceita ou não no Brasil? Então, Graça, nós temos uma enorme desigualdade quando a gente olha a questão de gênero e de raça. No caso das mulheres, a taxa de participação, é histórico isso, mas a taxa de participação das mulheres ela é 20 pontos percentuais mais baixa do que a dos homens. E isso se dá em função dessa complexidade entre
associar os cuidados do trabalho reprodutivo, dos filhos, da casa, com o trabalho remunerado, né? As mulheres têm menor rendimento e têm menos possibilidades de ascensão na carreira, o que rebate também no rendimento. E isso tem, sim, a ver com a dificuldade da adequação. Eu estou falando, é claro, de uma maneira geral, é claro que tem exceções, mas de uma maneira geral, as empresas têm enorme dificuldade de adaptação para o trabalho das mulheres, principalmente na idade mais fértil, que coincide, inclusive, com a idade mais produtiva, né? Então, essa dificuldade de conciliação, ela acaba impactando na carreira das mulheres, na possibilidade de ascensão e, inclusive, nos seus rendimentos na vida ativa e também na inatividade, porque o rebatimento dessa desigualdade no mercado de trabalho e das mulheres continuarem atuando, isso ele acaba sendo reproduzido na inatividade, para quem consegue, com aposentadorias mais baixas, a grande parte das mulheres só consegue se aposentar por idade, então nós temos aí um reflexo no empobrecimento das mulheres acima de 60 anos. Uma outra questão do Daniel Noronha: e quanto à capacitação de recém-formados e a falta de oportunidades para esses em empresas que geralmente requerem profissionais já com experiência na área, mesmo sendo recém-formados? Pela minha experiência, este foi um empecilho para ingressar no mercado de trabalho. Então, esse também é de fato um problema enorme, e principalmente nesse último período, quando você tem a baixa geração de ocupações e ocupações protegidas, a questão da juventude, primeiro emprego, ou um tempo atrás se dizia, bom, se você estudar, se formar, se esforçar, você terá a melhor oportunidade no mercado de trabalho. Essa foi a minha experiência, por exemplo, quando eu era muito jovem, era isso. A perspectiva de melhoria de vida estava vinculado à questão da educação, né? O risco que nós corremos hoje é que, como o Brasil não gera oportunidades de trabalho protegido e trabalho nos setores, é você desestimular, inclusive, jovens a continuarem a sua educação formal. Nós também fizemos um estudo recente, está disponível lá na página do Diese, se vocês tiverem interesse, olhando, então, os recém-formados e quem atuava no mercado, quem entrou no mercado de trabalho, atuando na sua área, com a exigência de ensino superior, e quem não conseguiu. Uma grande parte desses jovens formados estavam atuando em cargos que não exigiam um nível superior. Então, isso, para um país que pensa no desenvolvimento, no seu futuro, isso é muito ruim, porque você ele faz uma propaganda ao contrário, inclusive dessa necessidade do desenvolvimento e da educação. De novo aqui, eu vou dizer da intencionalidade de políticas públicas que induzam ao caminho que se quer, ao bom caminho. Você deixar por conta da iniciativa privada num mercado onde
se teve essa ruptura, vamos dizer, com uma enorme massa de trabalhadores desempregados, você deixar para o mercado escolher para quem é que ele vai empregar, fica muito complicado. Então, a experiência do programa de primeiro emprego que aconteceu, ela traz vários elementos muito interessantes aí, tinha falhas, tinha problemas, mas traz elementos muito importantes para se pensar como é que você pode atuar de forma a contemplar, vamos dizer, todo esse esforço educacional e isso se reverter para a produção, de uma maneira geral. Nós estamos falando, inclusive, de melhoria da produtividade do trabalho quando você tem trabalhadores jovens e mais formados. Bom, e finalmente eu vou colocar duas questões aqui, resumidamente, uma do Fauzi e outra do Paulo, que o Fauzi faz uma série, começa a pergunta colocando o seguinte, eu vou colocar a indagação só, a indagação, não a afirmação. Em minha opinião, caminhamos rapidamente para um programa de renda mínima para todos nós. Essa é uma questão que acho que é importante se abordar. E o Paulo faz uma série de considerações e termina colocando o seguinte, não há demanda porque não há emprego e tampouco renda. Que saída a senhora vê? Essas duas questões, Patrícia. Tá fácil, né? Hein, professor? Tá fácil de responder tudo isso, né? Respondendo tudo isso, nós teríamos a solução aí e a saída. Principalmente se a gente fosse ouvido, né? Fauzi, a questão da renda mínima que tá na pauta é uma preocupação bastante grande dos dirigentes sindicais e nossa, do Diese, em consequência. Inclusive, nós estamos iniciando agora um estudo fazendo uma revisão crítica de toda a bibliografia, implantação e propostas que estão aí da renda mínima. Justamente porque a nossa preocupação é não trocar a renda mínima o emprego protegido pela renda mínima. Nós achamos que a renda mínima, ela é muito importante, precisa ser discutido. Tem uma parcela da população que, de fato, dificilmente conseguirá se reinserir no mercado de trabalho, mas ela não pode ser a solução para a maioria, para a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Então, não dá para você abrir mão de discutir um projeto de desenvolvimento que contemple a geração de emprego e renda protegido por uma... Então, nós, de fato, ainda estamos fazendo esse levantamento, esperamos poder contribuir muito com esse debate e justamente nesse sentido. Eu espero que, de fato, não seja isso, não estejamos caminhando para uma elite de trabalhadores protegidos e a grande parte da população com renda mínima. Esse não é um país dos meus sonhos, pelo menos, não é um país que eu acho que eu queira que meus filhos cresçam e se desenvolvam. Então, mas isso tudo vai depender, eu acho, volto a insistir, vai depender da capacidade da classe trabalhadora se reconhecer e organizar para fazer essa disputa. Acho que a disputa é possível, ela está aí, ela precisa ser feita, mas vai depender muito dessa capacidade e nós, no Diese, esperamos poder contribuir com essa luta, vamos dizer assim. A questão que o Paulo coloca, Paulo, eu concordo, não há como você fazer a retomada se você não tiver emprego e renda. Na verdade, um país absolutamente empobrecido, e é isso que nos causa muita estranheza quando o discurso
governamental continua falando em voltar a um ajuste fiscal severo e tudo mais, é muito difícil você pensar em qualquer desenvolvimento que não pressuponha uma distribuição mínima da renda, né? Essa concentração de renda leva exatamente à situação que a gente já vinha vivendo, que era de um crescimento medíocre, muito agora afetado pela pandemia. Então, o caminho, de fato, é uma discussão de como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos distribuir a renda nesse país de tal forma que você, mais do que a questão social, que ela é super importante, né? Mas mais do que a questão social, também diz respeito à questão econômica, que é a de desenvolvimento e sobrevivência nesse país. Patrícia, agora eu vou passar a palavra para o Haroldo, que juntamente comigo coordena esse trabalho, e depois para o Pedro Afonso, que é o nosso vice-presidente. Haroldo. Maravilha. Patrícia, parabéns aí, Odilon, colegas, pela tua fala, muito lúcida, muito objetiva e com uma análise interessante do ponto de vista do trabalho, né? A gente tem escutado muito aí a parte mais interessada na contratação de gente de maneira muito mais flexível, mas a gente tem visto que isso não tem dado certo. Inclusive, a minha dissertação de mestrado, que eu fiz na Federal do Paraná, o tema era a demanda por trabalho na indústria nos anos 90. E eu fiz um trabalho econométrico, tal, avaliei todos os setores industriais desagregados do IBGE e cheguei à seguinte conclusão, né? A redução do custo do trabalho, sim, amplia a demanda por trabalho, mas o crescimento econômico, ou seja, a PIB, a necessidade mesmo do trabalhador é que é fundamental. E lá no estudo econométrico mostra que o multiplicador do log em relação ao crescimento econômico é muito maior. Então, você mostrou isso para a gente na tua fala. Embora tenha feito isso nos anos 90, eu acredito que isso permaneça real. Parabéns aí pela tua fala, parabéns pela condução, Odilon, e um abraço a todos os colegas do DIESE aí. O professor Ayrton foi meu professor na universidade, é um querido do DIESE aí. Manda um abraço para ele se ainda tiver contato com ele, tá bem? Pedro Afonso. Pedro, será que ele não está ouvindo a gente? Então, abre o microfone. Isso. Desculpe, viu? Desculpe, estou escutando perfeitamente. Mas a gente até o século 22 vai se acostumar com a tecnologia do século 21, viu, Odilon? A gente não tinha isso, só tinha a Barça, né, para a gente fazer as coisas. Hoje tem tanta coisa, né? Eu queria agradecer muitíssimo a Patrícia, ao DIESE. Por favor, mande um abraço para o Clemente também, né? O diretor do DIESE, meu amigo de muito tempo já, nessas lidas como presidente do Sindicato dos Economistas, que já sou há 6 anos, completo agora no final de junho 6 anos na presidência, e agora na vice-presidência do Corecon, do Conselho também, cumprimento mais ainda, porque esse evento é conjunto entre o sindicato e o Conselho. E quero agradecer ao Haroldo e ao Odilon, que conduzem esse ciclo de palestras, também pela participação, e a todos os que estão aqui, fizeram as suas perguntas, muitas, eu ouvi todas e vi também a sua resposta tão boa, né, a todas. Cumprimento a todos os que estão aqui e me permitam um cumprimento especial para o nosso conselheiro federal, Carlos Júnior, que aparece aí, que hoje faz aniversário. Então, quando eu o conheci, a gente chamava de Carlinhos. Mas hoje, pela idade que completou hoje, já não é mais Carlinhos. Vamos ter que chamar de senhor Carlos, né? Mas cumprimento a todos. Carlinhos, parabéns pelo aniversário pessoalmente agora, tá? Agradeço a todos. Muito obrigado, viu? Patrícia, antes das suas considerações finais, eu quero lembrar que terça-feira a nossa colega do Conselho, a Fernanda, que é uma especialista na área do comércio, aí, com longos anos de estudo e de prática, vai ser a nossa entrevistada, tá? Então, Patrícia, para as considerações finais.
Bom, eu quero agradecer demais o convite, aí vou agradecer ao Odilon, diretamente, que me fez o convite. Também quero agradecer aí a gentileza da recepção do Pedro Afonso e do Haroldo. As questões que foram colocadas, todas elas tão pertinentes, tão difíceis, né, que são também fruto aí e objeto da nossa reflexão, e quero convidá-los a conhecer a página do Diese. Lá nós temos, agora, tem lá uma parte que é justamente sobre a pandemia, né, e o impacto no mercado de trabalho. Tem uma série de estudos de trabalhos. Nós estamos debruçados agora para olhar setorialmente o impacto da crise, então, na construção civil, no emprego doméstico, no comércio. Então, para quem se interessar, nós temos lá uma produção enorme e gostaria de convidá-los, então, a conhecer e dizer que nós estamos no Diese muito disponíveis, dispostos, gostamos muito de fazer essa troca de ideias, é muito importante para o nosso trabalho aí, e que é subsidiar os dirigentes sindicais nessa luta tão desigual entre o trabalho e o capital. Obrigada. Então, muito obrigado novamente, Patrícia. Obrigado a todos aí pela participação. E terça-feira que vem estaremos aí com a Fernanda, um novo debate, aí, uma nova palestra. Muito obrigado.